minha gente, eu recebi de um ouvinte nosso, o Jonas Rafael Rossato, há poucos dias, uma mensagem, um e-mail, né, um correio eletrônico, em que ele pede que eu divulgue as datas das muitas marchas pela liberação da maconha que estão programadas já pelos ativistas que defendem a descriminalização do consumo de maconha, enfim, e várias outras medidas relacionadas a essa reivindicação, né? A partir de 1º de maio, começando por aqui pela zona leste de São Paulo, depois passa por Rio, Porto Alegre, Vitória, em várias datas até o dia 9 de junho, em João Pessoa, quando se encerrará essa sequência de manifestações defendendo a liberação da maconha, do uso de maconha, do consumo de maconha, como acontece em outros países. Aqui do lado do Uruguai já tem uma legislação nesse sentido, Portugal, enfim, vários outros lugares do mundo. Essa discussão é uma discussão que rola em vários países, e eu tinha deixado isso para incluir aqui no noticiário ao longo da programação. Sou favorável a essa reivindicação, não apenas em relação à maconha, mas às drogas de uma maneira geral. Acho que a política de repressão é uma política fracassada no mundo inteiro, só estimula a violência, só estimula o fortalecimento de quadrilhas, a corrupção, a degradação do ambiente prisional e por aí vai. Essa é uma discussão que eu não ia travar na abertura do programa, porque era um caso que eu ia tratar em outro momento, né? Mas me ocorreu falar da sequência de marchas pela maconha, marchas pela liberação da maconha, que começam agora dia 1º de maio, aqui por São Paulo, e repito, percorrerão todo o país, porque não é possível que, independentemente da ilegalidade ainda imposta, a meu ver, repito, de forma indevida ao consumo dessa e de outras drogas, não é possível que elas não estejam sendo amplamente usadas por figuras no comando da política nacional, do Estado brasileiro, das instituições nacionais. Não é possível que careta certas figuras dissessem ou fizessem o que estão fazendo. Como está todo mundo doidão, eu não vejo por que reprimir o consumo da maconha. Se você vai para o Supremo Tribunal Federal, aqueles caras botam toga, chegam de carros oficiais, são recebidos pela imprensa. Tem um funcionário no Supremo, alguém já me perguntou isso. Quanto ganha esse funcionário do Supremo? Sabe o que ele faz? Ele puxa a cadeira assim para o ministro sentar, sabe? Tinha que fazer um filme, uma comédia desse cara doidão um dia, puxar a cadeira quando o ministro for sentar, ele puxa mais, o cara se estabaca no chão. Fico pensando nessas imagens meio de comédia pastelão. O fato é o seguinte: o que está acontecendo nas instituições do Estado brasileiro é tão escalafobético que é sacanagem você querer proibir a maconha. Eu não sei que droga esses caras estão usando, mas certamente produz efeito muito mais alucinógeno, muito mais entorpecente, muito mais delirante do que a maconha que a garotada está querendo liberar nas suas marchas que começam agora dia 1º de maio em São Paulo e vão percorrer o país. Vejam, o Supremo Tribunal Federal fez algo ontem com aquela transferência do processo de Lula, ou das questões relacionadas ao processo de Lula, do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula, que estão ainda em mãos do juiz Sérgio Moro em Curitiba. Mandou tirar da mão do juiz Sérgio Moro trechos deste processo, ou questões, denúncias, delações deste processo que não digam respeito à Petrobras, sob a alegação de que cabe a Moro exclusivamente cuidar das questões que tenham envolvimento direto à Petrobras. Isso foi entendido pelo Ministério Público Federal ontem como uma decisão ininteligível. Como é natural quando você está doidão, você faz coisas incompreensíveis, coisas pouco racionais, e até por isso mesmo que você quer ficar doidão, para não fazer coisa dentro do figurino. A decisão do Supremo foi tão maluca, tão doidona, tão alucinada, que o Ministério Público, ao analisá-la, disse o seguinte: é ininteligível, é incompreensível, não dá para entender o que eles quiseram. E hoje eu estava lendo nos jornais as análises relacionadas a isso, e de fato ninguém conseguiu entender direito o que o Supremo Tribunal Federal decidiu e pretendeu nessa decisão. A começar por um dado curioso. A começar por um dado curiosíssimo. Em 4 decisões anteriores,
em 4 decisões anteriores, esta mesma turma do Supremo Tribunal Federal tinha decidido de forma diferente. Estava lendo isso num artigo do Rubens Gleiser, professor e coordenador do Supremo em pauta da Fundação Getúlio Vargas, Direito de São Paulo. Ele diz o seguinte, essa mesma turma negou esse mesmo pedido 4 vezes nesse mesmo processo ao longo do último ano. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que para ter feito 4 vezes uma análise de um mesmo processo e ter dito na conclusão dessa análise a palavra branco. Aí, na 5ª vez, ele faz a análise do mesmo processo, a mesma turma, e diz preto. Ou então faz alto e depois diz baixo. Ou então faz direita e depois diz esquerda. Ou então faz 4 vezes vale e na 5ª diz não vale. Mas ele mudou o quê em relação ao processo? O conteúdo, as provas, a jurisprudência, o juiz titular? Não, ele mudou só a cor, ele mudou só o tamanho, mudou só o diâmetro na decisão, inverteu. Então, diz para mim se esses caras não estão fumando alguma coisa que ainda está ilícita. Não sou eu que estou dizendo, são os fatos aqui, os analistas especializados nos assuntos jurídicos. O próprio Ministério Público Federal disse, olha, não dá para entender, não entendi. De qualquer maneira, na mesma análise do Gleiser, ele está dizendo o seguinte, não significa que o Supremo Tribunal Federal vá manter essa decisão no pleno, ela vai ser analisada no pleno. A própria turma diz que essa decisão pode ser revertida mais adiante. Ou seja, uma maluquice completa que você não entende como é que ministros com aquela responsabilidade, com aqueles dados na mão, ou bem eles não podiam ter decidido de forma diferente 4 vezes, e teriam que ter decidido agora do mesmo jeito, para serem coerentes, para não serem doidões, ou agora tomaram uma decisão completamente influenciada por alguma coisa que vai além da racionalidade. O efeito prático disso aí, minha gente, é insondável. O próprio Gleiser afirma que uma porta ficou aberta por onde a defesa do Lula pode avançar pedindo a anulação do processo que o mantém preso hoje, que é o processo do triplex. Com que entendimento, né? Essa turma do Supremo ontem disse que não há comprovação efetiva de um benefício recebido pela Odebrecht na questão do sítio, em contrapartida aos favores do sítio de Atibaia. Se não há essa materialidade do ganho que a Odebrecht teve por financiar coisas do sítio de Atibaia, então não se caracteriza lá o crime. E é o mesmo argumento que a defesa usa no caso do triplex, já envolvendo a OAS. Vocês estão me condenando, mas não está provado aqui qual foi a vantagem que a OAS ganhou financiando o apartamento do Lula no Guarujá. Então, a ausência dessa prova de contrapartida do benefício do corrupto ao corruptor foi o argumento que sustentou a defesa do Lula até agora na questão do triplex e também na questão do sítio de Atibaia. Acolheram essa premissa no sítio de Atibaia e pode agora a defesa do Lula dizer, opa, peraí, se valeu agora para o sítio de Atibaia esse argumento de que não há materialidade prova na contrapartida do corrupto ao corruptor, aplique-se esse mesmo entendimento ao caso do triplex e anule-se o processo do triplex. Então, concretamente, 9 fora nada, vezes 3 multiplicado por 4, não tem porra nenhuma. Ninguém consegue saber para onde vai esse negócio. Porque ele contraria decisões que o Supremo tomou em outros processos, com base nos mesmos argumentos. Contraria decisões que o Supremo tomou neste mesmo processo, com base nos mesmos argumentos. A defesa que se viu derrotada, dizendo que 2 e 2 são 4, agora argumenta que 2 e 2 são 4 para ver se vence dentro do mesmo tribunal, discutindo os mesmos processos e obtém um resultado oposto ao anterior, pretendendo, portanto, a anulação do processo do triplex e, por consequência, a liberdade de Lula e, por consequência, a sua volta à corrida eleitoral com condições legais de ser candidato à presidência da República. Este cenário de esculhambação, de anarquia, de contradição, ministro que um dia diz uma coisa, ministro que um dia vota a favor da prisão em segunda instância, no dia seguinte vota contrário, não só vota contrário, mas assume a liderança de uma ação dentro do
do Supremo, né? A criação de milícias dentro do Supremo com finalidades específicas, articuladas, um de um lado, outro de outro e tal. É uma bagunça que só pode ser resultado daquilo que a garotada da Marcha com a Maconha está defendendo. Se o ministro do Supremo está fumando maconha e agindo feito doidão, isso é um direito soberano de cada pessoa, desde que esteja cuidando de si mesmo, não é o caso dos ministros do Supremo, que libere-se para todo mundo, então. Vejam outra maluquice sensacional. O Rodrigo Rocha Loures, o advogado do Rodrigo Rocha Loures, a reportagem está no Globo hoje, do Aguirre Talento, disse o seguinte, que aquela mala de R$500 mil que ele carregou, recebido do Ricardo Saldi, executivo da JBS, depois da reunião de Joelho Batista, de penhoar, né, e tal, Rosa presa aos dentes lá no Jaburu com o Temer, que ele carregou a mala de R$500 mil sem saber o que tinha dentro. Ele saiu correndo com uma mala nas costas de noite, depois de um encontro em Brasília, numa churrascaria, sem saber que tinha R$500 mil dentro. Sumiram R$35 mil desses 500 quando ele devolveu o dinheiro. Mas ele não sabia o que tinha dentro daquela mala. E o advogado sustenta o seguinte, ele era um assessor do presidente, ele estava cumprindo uma tarefa para o presidente. Então tá bom, o Loures estava cumprindo uma tarefa para o presidente, não sabia que dentro tinha mala, considerando que o Joelho encontrou com o Temer de madrugada, ele podia achar que eram objetos sexuais, por exemplo, de essas lojas que vendem acessórios estranhos, essas coisas, para um outro encontro que o Temer teria, não sei. Tá bom, ele pegou a mala, não abriu porque o Temer pediu, mas o Temer necessariamente sabia o que tinha dentro da mala, que mandou pegar para ele. Então vejam, as coisas vão encaminhando versões que parecem colocadas dentro de um campo do surrealismo, que só pode ser resultado da bagulhada geral que a turma está apertando e fumando lá em Brasília, não é possível. Não é aceitável, não entra na cabeça de ninguém que essa gente possa estar falando sério. Eu não sabia o que tinha dentro da mala que eu peguei de noite. Sim, mas mesmo que você não soubesse, você pegou para quem? Bom, diz o advogado que ele era um assessor do Temer, estava cumprindo um trabalho de assessoria, então se deduz que a mala era para o Temer. Sim, mas a mala tinha, de fato, R$500 mil. Então o Temer deveria saber o que tem dentro da mala. Isto aqui significa que o Loures jogou para o colo do Temer a explicação sobre o conteúdo e a natureza da mala? Não está claro, ninguém sabe direito, porque aí num dado momento ele volta um pouco e diz que não pegou, porque não sei o que. Então, eu acho que está aberto aqui um concurso nacional para se dizer o que havia dentro da mala do Rodrigo. O que o Rodrigo Rocha Loures imaginou que tinha dentro daquela mala. Eu acho que ele imaginou que eram acessórios de um porno shop e tal, porque o ambiente lá está muito propício para essas coisas. Isso é muita doideira, é muita maluquice. De concreto, minha gente, espremendo tudo, a gente tem o seguinte, a situação do Lula não muda em função dessa decisão do Supremo, pelo menos num tempo próximo. Não há a possibilidade, claro, do sítio de Atibaia, do assunto do sítio de Atibaia, que é um processo que está muito avançado, com provas muito consistentes, com evidências muito sólidas, desse processo dar uma marcha ré, indo para a Justiça Federal de São Paulo, tendo que começar da estaca zero. Tem que se perguntar por que causa tanta surpresa que processos entregues à Justiça Federal de São Paulo suscitem a ideia de que não vão andar. Afinal de contas, a Justiça Federal de São Paulo não tem juiz sério, a Justiça Federal de São Paulo não está preocupada em combater a corrupção, a Justiça Federal de São Paulo é um ambiente onde a impunidade prevalece. Quer dizer, a rigor, teria que se dizer, foi para a Justiça Federal de São Paulo, agora que o Lula vai ver a cobra. Não, tá todo mundo dizendo, vai para a Justiça Federal de São Paulo e vai acabar tudo. Não, o fato ele volta para a estaca zero, ou para o início, mas não significa que resultará em impunidade na mão da Justiça Federal de São Paulo. Vamos esperar. Agora, a influência, a consequência disso sobre o processo do triplex do Guarujá, este sim que mantém Lula na prisão, é algo que vai depender das ações que a defesa do Lula vai apresentar ao mesmo doidão supremo, alegando semelhança entre as duas questões e pedindo, portanto, que também seja desconsiderado aquele princípio da prova inexistente no caso do triplex, para libertar Lula. Não sabemos se o Supremo vai revogar essa decisão da segunda turma no plenário, não sabemos se a defesa de Lula vai pedir a libertação dele com base nesse argumento, não sabemos porque a segunda turma decidiu quatro vezes de um jeito e outra vez do outro, não sabemos porque que o Rodrigo Rocha Loures saiu carregando uma mala nas costas. Vai fazer um ano depois de amanhã o episódio da mala, hein? Um ano depois,
Ele diz que... Olha quanto avançou a investigação. 1 ano depois, ele disse que não sabia o que tinha dentro da mala. E também não afirma categoricamente que era para o Lula, para o Temer. O advogado é que diz que ele era um assessor do Temer, mas não diz o que significa isso no contexto da defesa. Diz para mim se isso não é muita maconha que essa turma está fumando em Brasília. Entre uma sessão e outra, entre uma reunião no Congresso e outra. E já que está todo mundo doidão na cúpula da República, na cúpula dos poderes, por que vão dar porrada na marcha da maconha que a garotada vai fazer a partir do dia 5 aí pelo país, né? Libera logo, vamos lá.